Quem pediu chuva em Curitiba está sendo respondido várias vezes, né? Isso é bom. Obrigado, hein, Duda, Julie, Johnson. Você é o Ferdinando, né? Ferdinando. Acabou de chegar, é novo na igreja. Está querendo se enturmar. Muito bem. Então, quem de vocês gostou do Rob? Quem de vocês não gostou do Rob? Pode falar, não tem problema. Ele não está aqui mesmo, ele não vai saber, né? Eu não gostei desse cara aí. Pior que vela, né? Ele chora muito, né? Chora muito. Levei ele para o aeroporto e eu fiquei com medo que ele ficasse chorando lá. E o pessoal ficasse olhando assim, né? Que casal lindo, né? Obrigado. Mas foi muito bom ter ele lá em casa, né? Foi bem gostoso. Hoje a gente está mais em casa, né? Só gente da casa, assim. A gente pode fazer um monte de coisa errada aqui que não vai ter problema, né? Ninguém vai achar ruim, né? Tem algum visitante aqui? Visitante? Fora o sobrinho do Léo, que está ali, né? A Fábio é da casa também, né? Então tá tudo certo. Eu vi a senhora ali de máscara com a criança no colo, levantou a mão antes. Você levantou a mão. Você é visitante hoje, né? Primeira vez. Ela não ganhou nenhum café. Eu vi você levantar a mão, você se baixou rapidinho, né? Então eu vi. Isso aí. Seja bem-vindo aqui, tá? Ótimo, que bom. Eu presto atenção. Sou que nem coruja. Depois procure assim aquela música com o vídeo que tem. Eu não me canso de olhar para você, né? Tem um vídeo assim bem bacana. A gente está encerrando hoje a série Raízes e é uma série que a minha esposa, foi você que escolheu nesse tema, né, Cris? Você pregou quantas vezes? Não pregou nenhuma. Já vai, prega lá isso aí agora. Vai lá, prega lá. Prega isso aí agora. Minha esposa manda bastante lá em casa. Mas anos e anos atrás, eu morava nos Estados Unidos com os meus pais. Eu tinha 6 anos de idade, a gente se mudou para lá. E aí a gente visitou vários lugares. E um dos lugares que me marcou profundamente foi o Parque das Sequoias Gigantes. E são árvores muito grandes, são árvores aí de 100 metros de altura, é um negócio assim absurdo. São árvores gigantescas, de um diâmetro muito grande, vale a pena conhecer. E essas árvores, elas estão num solo ali na Califórnia, e o solo não é muito profundo. E embaixo tem uma rocha, um granito muito, muito vasto, muito grande. E essas árvores, elas crescem numa altura absurda e elas precisam criar um sistema de raízes muito diferenciado. Ainda que sejam raízes aí essas árvores alcançam raízes de, sei lá, 3, 4 metros de profundidade, elas se destacam bastante pela sua envergadura. O alcance que essas raízes têm são muito longos e elas possuem uma capacidade de extrair água do chão e de conseguir bombear essa água até a copa das árvores. É um sistema muito interessante, os cientistas estão tentando estudar bastante como que essas árvores podem conseguir bombear essa água a alturas tão grandes. E mesmo em temporais, com ventos muito fortes, raramente você vê uma sequoia gigante caindo. Porque as raízes, na verdade, elas vão sendo entrelaçadas, elas têm um sistema de uma se apoiar na outra. E é muito interessante também, as árvores, elas soltam pequenas sementes, e são umas sementes muito pequenas, apesar da envergadura da árvore, elas soltam sementinhas de mais ou menos 4 milímetros, e mesmo assim, de dentro dessa semente, você encontra árvores muito gigantes. E muitas vezes Deus fala que nós somos como árvores.
E nós somos árvores plantadas em rios, né? E as raízes vão até essas águas. E eu quero falar um pouquinho sobre essa analogia das raízes dessas árvores. E outra coisa que acontece bem interessante é que, então, quando essa sementinha pequenininha ela cai exatamente pertinho da árvore. E literalmente, né? O fruto não cai longe do pé, né? E essa árvore, essa sementinha, ela brota e de cara as raízes dela já começam a se prender nas próprias raízes daquele ecossistema, daquelas árvores que já têm as suas raízes se espalhando por tudo aquilo lá. E aí você encontra então esse tipo de dinâmica acontecendo, aonde as raízes dessas árvores alcançam quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância nesse ecossistema, e toda essa floresta, então, ela se agarra uma na outra, e ela se sustenta uma na outra, ela se apoia uma na outra, assim como o Kleber comentou esses dias, né? A importância de amigos, né? Eu acho que esse sistema de raízes também a gente pode aplicar esse tipo de pensamento, de que quando nós temos amigos, e a gente tem, como o Rob falou bastante, se a gente traz as coisas à luz para os amigos, é mais fácil a gente permanecer de pé. Quanto mais eu escondo as coisas para mim mesmo, e eu tento me livrar das coisas eu mesmo, mais difícil fica, porque a tendência nossa é enfrentar esses temporais, esses ataques, esses ventos, sozinho, e chega uma hora que a nossa estrutura de raiz, ela não consegue suportar o peso e a gente acaba caindo. Mas eu gostaria de ler para vocês vários versículos hoje para poder encerrar essa série, para a gente pensar um pouquinho sobre essa analogia, aonde Deus constantemente na sua criação, Ele fala sobre nós, sobre o sistema que Ele mesmo criou para que árvores tivessem vida. E essas árvores sicóias gigantes, algumas têm datas de 2.500 anos de vida já. São árvores realmente pré-históricas, são árvores históricas, né? Que já passaram por muitas situações e mesmo assim elas permanecem de pé. E é assim que Deus quer que a gente seja como árvores, que a gente tenha um sistema de raízes muito bem estabelecido. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre algumas características das raízes. Marcos, capítulo 4, versículo 17, quero falar sobre a capacidade de a raiz suportar você e eu. A importância de nós termos uma raiz que possa nos suportar. Como você e eu construímos a nossa vida é muito importante, porque nós vamos enfrentar coisas na vida. E ali em Marcos 4, 17, nós encontramos um pedaço da parábola do semeador. E no meio dessa parábola, Jesus fala o seguinte: todavia, visto que não tem raiz em si mesma, a semente, né, que cresceu, brotou-lhe rapidamente, permanecem por pouco tempo. E não é assim com a sequoia. E não deve ser assim com você e comigo. Nós devemos permanecer para sempre. Essa é a proposta de Deus. Essa é a proposta de Jesus para você e para mim. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, quando a gente tem um sistema de raízes que se aprofunda na palavra que foi semeada em nós, se a gente se agarra nessas palavras semeadas, nós criamos um sistema de raízes em cima delas, e a gente começa então a se alimentar dela, a gente traz a seiva para a nossa árvore, para a nossa vida. Se a gente se alimentar da revelação dessa palavra, que constantemente ela vai ser semeada na sua vida, na minha vida, seja numa pregação, seja na sua leitura bíblica, no seu devocional, no seu tempo a sós com Deus, nós precisamos criar então raízes nessas palavras, porque dia após dia você e eu saímos para a luta, saímos para essa vida, saímos para nos relacionar com pessoas que estão carregadas de outros espíritos, de outras influências,
e enfrentamos sistemas contrários ao sistema cristão, e nós temos que conseguir permanecer. Nós temos que conseguir extrair vida e sustento dessas palavras que a gente constantemente recebe no nosso dia a dia. Senão nós vamos sucumbir. Não basta a gente sair do culto feliz, alegre, e a gente não meditar nessa palavra que a gente ouve. Jesus disse, é notório você perceber uma pessoa se alegrando com a mensagem da salvação, se alegrando com uma mensagem numa igreja, fica super empolgado, né? E a gente diz, nossa, que energia boa, vou frequentar aqui mesmo. Aqui é muito legal de vir, né? Como eu falei com o Luiz agora há pouco, né? Deus tem energia, mas Ele não é energia. Energia não é Deus. Deus tem energia, mas Deus é muito mais do que isso. E não basta você ter uma experiência boa na igreja e achar que isso vai ser o suficiente. Eu preciso me alimentar da palavra que eu estou recebendo no meu coração. O semeador saiu a semear. E é natural que algumas pessoas recebam com alegria, se empolguem com isso, mas a hora que você for começar a botar em prática a palavra, a pressão vem, o vento vem, o inimigo se levanta, situações acontecem, e você acaba sucumbindo, e você é arrancado com raiz e tudo, por causa de uma situação. Eu e ela estamos com tosse. Romanos 11, versículos 17 a 21, diz assim, e esses próximos versículos eu vou falar sobre algumas outras capacidades. Então diz assim, se é santa, Romanos 11, 17 e 21, se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, ele está falando aqui sobre o início da aliança de Deus com o povo judeu, e na sequência, vários judeus, por causa da incredulidade deles, foram cortados fora, e você e eu que não somos... Tem algum judeu aqui? Fernando, vai ter que provar depois, hein? Viu? O cara chega querendo se enturmar, pensa que, né? Eu uma vez fui lá na Argentina e falei para um cara, um dono do hotel, que é um judeu. E a gente foi para visitar o Cláudio Freison lá na igreja dele, na igreja Rei de Reis. E o judeu do meu lado, assim, perguntou sobre o meu sobrenome, que é Berg. Berg tem muito de judeu. E eu, pelo que eu sei, existe uma linhagem judaica. E eu falei para ele, na inocência, assim, não, eu acho que sou judeu. Dele, baixa a calça. Não, vamos mudar de assunto, né? Então aqui ele está falando sobre isso, de você e eu que não somos judeus, a gente foi enxertado. Nós somos galhos selvagens que fomos enxertados em algum lugar. Então é disso que ele está falando. E você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos, não se ache mais do que eles são. Não critique os ramos originais. Se eu fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Como é importante a gente perceber que as raízes são um tema muito importante para Deus. E a gente deve meditar sobre isso. E quando a gente fala meditar, avalie como a natureza que Deus fez funciona. Quando você olha as árvores, você vê a importância da raiz. Então, mas a raiz é que sustenta eu e você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Uau, eu sou muito importante, eu sou sensacional. A árvore não pode ficar sem esse galho aqui sendo enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais,
também não poupará você. Então aqui nós temos algumas reflexões a respeito da raiz, o que ela faz por nós. Então nós temos ali, se a raiz é santa, os ramos também são. Você é o quê? Você é ramo. A raiz de Davi é Jesus. Jesus é a nossa raiz, Jesus é a nossa origem, é nele que a gente está enxertado. Então o primeiro ponto ou um dos pontos que eu quero destacar aqui, é que a raiz representa uma capacidade de santificação. Não é você que é capaz de se santificar, é você permanecendo enxertado pela fé em Cristo Jesus, que você é santificado. E é natural que essa seiva que a raiz traz para você, produza em você esta santificação. Então a nossa tendência como cristãos é termos uma vida cada vez mais santificada. Faz sentido? É normal a gente pensar isso. É normal você perceber que todos nós, a gente vai envelhecendo e é uma bênção envelhecer, porque a gente vai percebendo que a gente não é muita coisa. Vai envelhecendo, né? No começo a gente eu vejo meus filhos subindo a escada lá em casa, e vão correndo, tum, 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 e eu já vou fazendo força, musculação, e eles vão na explosão, né? Então, para sentar na privada, dependendo do horário, eu ponho a mão já ponho a mãozinha ali, dá uma, né? Mas se for de tarde, eu já estou aquecido, não preciso, né? Estou tranquilo, já estou aquecidinho, quadril funciona bem, né? Vocês estão rindo, mas a idade vai causando seus malefícios, né? E a gente vai sendo humilhado cada vez mais. A gente se humilha, fala essas coisas para os outros, né? Para a gente se manter na humildade, né? Mas a raiz representa a capacidade de santificar. Então, ali no versículo 16 diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. É um resultado esperado. É isso que se espera dos ramos, que você e eu somos os ramos. Nós somos enxertados nesta árvore. Nós somos enxertados, e esta raiz, que é Jesus, ela vai nos santificar. Então preste atenção em como você está vivendo. Eu preciso prestar atenção em como eu vivo hoje, e eu preciso me comparar com ontem, com anteontem, e projetar o meu futuro. Ter uma vida consciente, ter uma vida que avalia bem os dias e como eu estou vivendo esses dias. Porque a gente não pode chegar no final da vida e olhar para trás e se arrepender. Eu acho que a pior coisa que tem é, como eu já falei, você está no leito, olhando por cima dos teus pés e pensando: eu vivi mal. Eu vivi mal. Então que Deus nos abençoe a termos essa consciência já, né? Que a gente possa olhar para esse momento e a gente ter a consciência muito tranquila e feliz. Que você hoje, se você hoje estiver feliz com como você está vivendo, é um ótimo prognóstico para o seu futuro. Então seja feliz já hoje. Não está feliz agora? Hoje à noite, fique feliz. Como dizia o Felipe, né? Quando a gente tinha o Felipe bem pequenininho, ele virava o rosto da Cris assim: fica feliz, mamãe, fica feliz, né? E é um recadinho de Deus para a gente. Fique feliz já. Olha para a sua vida já. Se acerte com Deus já. Vale a pena você refletir sobre isso. Então, capacidade de santificação vem da raiz. Outro ponto é a capacidade de nos alimentar. Você e eu precisamos ter raízes na palavra de Deus. Precisamos ter raízes na igreja. Precisamos ter raízes no a sós com Deus. Precisamos ter raízes no louvor a Deus. Precisamos ter raízes nas disciplinas espirituais. A gente precisa se alimentar destas coisas. Isso vai produzir em nós uma atividade, uma saúde muito maior do que se a gente ficar achando que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinho. Esse ramo seca, e esse ramo vai ser cortado, e não vale para mais nada, a não ser para ser queimado e fazer fogueira.
E você e eu não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estarmos santificados, estarmos se alimentando daquilo que a raiz, que é Jesus, tem para nos oferecer. Outra coisa que a raiz consegue fazer, como a gente viu no exemplo das sequoias, por exemplo, é a capacidade de nos sustentar. Então é a raiz, como a gente viu agora há pouco no versículo 18, é a raiz que nos sustenta. Não sou eu que sustento essa igreja, não é você que sustenta essa igreja, mas é Jesus Cristo que sustenta essa igreja. É Jesus Cristo que sustenta você, que faz com que você não caia. É Ele que mantém você de pé. Então, a importância da gente ter essa clareza, essa consciência, eu sempre peço, Deus, me dê essa cognição espiritual, me dê essa percepção da realidade superior, de quem eu sou, quem o Senhor é, o que o Senhor faz por mim. E hoje eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né, da bondade de Deus sobre a minha vida desde pequeno. Desde pequeno Deus me cercou, e eu desde pequeno me lembro de alguém cuidando de mim. E a mesma coisa é com você. O fato de você estar vivo aqui hoje, talvez você não tenha feito uma reflexão, e se você quiser fazer, o Espírito Santo vai te levar para vários momentos da sua vida, e você vai perceber que alguém estava ali com você. Faça o teste, perceba, mesmo quando você estava longe de Deus, havia alguém cuidando de você. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que os anjos são espíritos ministradores, e eles cuidam daqueles que hão de herdar a salvação. Ainda que você se converta aos 70 anos, já está escrito que você vai se converter aos 70 anos, porque você um dia vai fazer isso. Não porque Deus te obrigou a se converter aos 70, mas é você que vai se converter aos 70. Mas desde aquele momento Deus já deu comando: cuide dele, cuide dela, ele vai chegar lá, ela vai chegar lá. E no teu caminhar, por pior que tenha sido, você vai chegar naquele dia e você vai entregar a sua vida para Jesus. E você vai poder olhar para trás. Naquele momento que ia acontecer tal coisa, alguém cuidou de mim. Naquele momento que ia acontecer tal coisa, ou que aconteceu tal coisa, alguém estava ali comigo. Então a importância da gente perceber que é o Senhor, é a bondade dEle que nos acompanha, é Ele que faz com que a gente permaneça em pé, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda, né? Não é verdade? Quem já passou por situação difícil sabe o que eu estou falando, né? Sabe o que é perder algo e mesmo assim, de alguma forma, alguém me sustenta. De alguma forma, se você já conhece Jesus, você sabe quem te sustenta. Mas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, de alguma forma, elas vão olhar para trás e elas vão perceber que alguém estava lá. E era Ele. Era o Senhor Jesus. E foi assim, né? Não foi assim com você? Um momento difícil, você sabe que ainda assim, alguém esteve com você e sustentou você nessa fase difícil. E vai guardar a família toda. De alguma forma, Deus nos faz caminhar em triunfo. E é assim, mas a gente precisa saber de que não sou eu, mas é a raiz que me sustentou. É a raiz que permitiu que eu não caísse diante de uma tempestade horrorosa, como a vida de vez em quando nos traz. A raiz também representa a capacidade de frutificar. É a raiz que permite que você dê fruto. Não é você por si só que consegue ser alguém que produza fruto. Isaías 11:1 diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Essa consciência de que, ainda que eu seja cortado, quase que como deixado num toco, ainda assim aquela raiz vai me alimentar. Aí ainda assim, de mim sairá um renovo. Algo novo vai acontecer na minha vida. Não importa quão destruído
eu tenha sido, ou eu esteja, que a vida tenha trazido algo para me cortar quase que pela raiz, ainda assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé. E Jesus Cristo, Ele é esse ramo que surgiu do povo de Israel, que quase que foi totalmente aniquilado. Jesus vem como esse ramo, como esse renovo. E de Jesus Cristo, olhe quantos frutos nós temos na face da terra, e olhe quantos frutos já foram colhidos em 2000 anos de história. Jesus Cristo, Ele produziu esse fruto que é você. E nós temos que avaliar constantemente como que nós estamos nos enxergando, e se nós temos consciência de quem Jesus é e de qual é o sistema de raízes que eu tenho e aonde as minhas raízes estão. Então, algumas coisas nós temos que fazer. Uma das coisas que nós vimos ali em Romanos, que Paulo comenta, é que nós precisamos crer. Foi a incredulidade que fez com que vários ramos judeus fossem cortados e você e eu pudéssemos ser enxertados. E isso era plano de Deus. Isso era plano de Deus, Ele pensou sobre o assunto com antecedência. E isso significa que Ele pensou em você. Você fez parte do pensamento dEle. Jesus, nos seus últimos momentos na vida, Ele falou assim: Pai, eu estou orando não só por esses que estão aqui comigo, mas eu estou orando por aqueles que crerão na mensagem que eles vão deixar. Então, Deus sempre pensou em você. E Deus amou o mundo de tal maneira. A força do amor, ela é gigantesca, mas ela individualiza. Ela alcançou você, ela me alcançou. Então existe uma raiz que permite que você seja enxertado e você seja alimentado. Essa raiz, que é Jesus, ela tem capacidade de extrair os alimentos necessários para que você sobreviva, para que você possa avançar. Outra coisa que eu preciso fazer é cultivar a fé. Pare para pensar um pouquinho sobre, se você tem um jardim, e ali você tem a grama, daqui a pouco, 1, 2, 3 dias depois, uma semana, um mês, você não fez nada. O que vai nascer? Vai nascer mato. E o que você precisa fazer para que nasça mato no seu jardim? Nada. Só um pouquinho. Eu não sei se vocês fazem a mesma coisa, mas alguém está falando, está com a garganta meio ruim, você não fica assim. Faz de uma vez, está me irritando esse negócio. Imagine quem está falando. Então eu preciso limpar o terreno. Quando eu era adolescente, assim, eu tive momentos de muita indignação com meu pai. Vocês vão ver que eu estava coberto de razão. Pode pôr a foto ali, fazendo favor, não sei se consegue. A imagem da minha infância muito abusiva. Eu era escravo, trabalho escravo. E eu me lembro que meu pai tinha comprado um terreno, que é onde está a casa ali que o Ramon está alugando. E ele comprou ali e tinha um monte de mato. Ele deu uma rastelada toda ali e tal, limpou bem o terreno e plantou grama, jogou terra e plantou grama. E é lógico que eu era um piá que achava que não precisava fazer nada em casa. E meu pai, com toda a convicção dele, disse: não, você tem que fazer uma coisa em casa. E ele me deu a seguinte tarefa: você vai tirar os matinhos do terreno. O terreno tem 600 metros quadrados e você vai todo dia, por 1 hora, vai tirar mato. Vocês viram como é que eu sobrevivi, gente? Eu fui explorado, né? Meu pai botou escravo, trabalho infantil sobre as minhas... foi terrível. E ele me ensinou de que tem um certo matinho. Ele foi lá comigo algumas vezes. Ele me ensinou que, ó, tá vendo esse matinho aqui, ó?
Se você só puxar ele para fora, todas essas bolinhas são sementes. E aí o teu esforço de tirar um vai piorar o caso. Está querendo tirar foto? Vai piorar a situação. É como você expulsar demônio de uma pessoa, não fazer nada, passa um tempo, ela fica 7 vezes pior. Se você arranca um matinho e você não cuidar para não derrubar essas sementinhas que estão ali, vai nascer mais e mais e mais. Então eu me lembro que eu tinha assim um estresse violento quando eu encontrava um matinho desses. Eu ia lá com todo cuidado, cavava mais em volta assim, porque eu sabia que ela ia voltar a se vingar de mim. Ah, você vai me arrancar? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu sou pior, né, Gi? Eu sou pior, eu vou ficar pior que ele, né? E aí eu arrancava, de vez em quando, e eu olhava assim com orgulho, assim, aquele maço todo, com todas as sementinhas. Eu achava que tinham todas as sementinhas, né? Com certeza ela soltava alguns, porque voltava. Mas, quando você olha o Salmo 80, versículo 9, diz ali: limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Como é importante você perceber que certas raízes produzem certos frutos que você não quer que permaneçam, que você não quer que isso aconteça com a sua vida. Por isso que você precisa limpar o terreno. Você precisa tirar as coisas desse terreno da sua vida, porque elas vão gerar fruto. E esse fruto incomoda, esse fruto atrapalha. A tua jornada com Deus fica truncada. Ainda que Deus te ame, ainda que Deus te motive, te conquiste, te chame de novo. É melhor você prestar atenção nesta palavra que eu estou te falando. É muito importante que você lance raízes nessa palavra. Lembra da parábola do semeador? A semente, que é a palavra, vai produzir fruto. Se eu lançar raiz nesta palavra de que eu preciso limpar o terreno, eu vou produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um em cima dessa palavra, em cima de qualquer palavra de Deus. Eu preciso meditar, eu preciso lançar raízes nessas palavras. Uma das raízes que eu não posso ter na minha vida, você sabe muito bem, é a raiz de amargura. Hebreus 12, versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha que interessante. Por isso que eu digo que essa história de que uma vez salvo é salvo para sempre, é balela. Você precisa cultivar a sua salvação. Então aqui está dizendo, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é que nos salva? É a graça, mediante a fé. Eu preciso crer nisso. Então, eu preciso prestar atenção no quê? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Não se exclua da graça de Deus. Você precisa conseguir perdoar as pessoas, perdoar as coisas que te fizeram. E você precisa de alguma forma enxergar que Deus estava ali, mesmo com uma coisa ruim te acontecendo. E a gente participou em algumas ministrações com algumas pessoas, onde elas foram abusadas sexualmente, psicologicamente, mas principalmente sexualmente, elas foram abusadas, e elas conseguiram voltar. O Espírito Santo fez com que elas voltassem naquele tempo, naquele dia, naquele momento, e Ele disse: eu sei que isso dói, mas eu preciso curar você dessa experiência, e eu quero que você saiba que não fui eu que quis que isso acontecesse. Os meus planos são outros, eu tenho bons planos, mas as pessoas fazem coisas ruins. Mas eu estava ali.
E eu preciso, e essa pessoa então contou que ela vivenciou aquele momento, viu a situação toda, mas percebeu Jesus protegendo ele mesmo assim. Ainda assim, ele conseguiu buscar a cura. Eu não sei como isso acontece. Eu nunca passei por uma situação dessas. Mas essa pessoa passou e ela conseguiu perdoar. Ela conseguiu liberar perdão para a pessoa. Ela não cresceu com um coração amargurado. Porque se eu desenvolvo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, eu vou criar raízes de amargura. E da onde que a raiz se alimenta? Daquele fato. E Jesus vem e corta essa raiz. Como? Você perdoando o que aconteceu. Então, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Se está escrito, é porque nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Deus nos perdoou todos os pecados. Todos. Os que a gente já fez, o que a gente fez hoje, e todos os que a gente vai fazer. E basta a gente pedir perdão. E basta a gente liberar. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem está me devendo. Então, eu preciso perdoar as pessoas. Não significa voltar a ter relacionamento com essa pessoa. Não é isso. Não é permanecer debaixo de um relacionamento perigoso, onde alguém te espanca, alguém te explora. Você não é obrigado a ficar lá. Você pode tranquilamente se afastar disso, mas você precisa conseguir perdoar e liberar a pessoa e deixa que Deus se encarregue da justiça. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E aí você está livre. Você consegue voltar a desenvolver a sua vida. Outra raiz muito importante para a gente perceber é não ter amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Então, da mesma forma que eu tinha que cuidar daquele terreno lá que meu pai comprou, eu tinha que ficar tirando o matinho, eu tenho que entrar em ação para que fique apenas a grama, fique apenas as flores, fique tudo bonito. Da mesma forma, Deus faz com você e comigo. Deus faz com a igreja. Deus faz debaixo do cuidado dele. Veja como é que Deus cuida do seu jardim. Olha como é que ele interpreta as situações. Provérbios 12:12. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Então você precisa entender que no decorrer da vida, você pode perceber que muitos criminosos morrem cedo. Eles mesmos, no meio dos louvores, eles mesmos dão cabo de si. A vida para eles é curta, normalmente é curta. Mas Deus faz com que o justo, o reto, floresça. Mas a raiz do justo floresce. Outra passagem, Mateus 5:6, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus, ele zela pela justiça. Deus, ele zela pelo que é reto. Ele zela pelo que é certo. Nós temos visto muitas pessoas sendo brutalmente castigadas porque expressaram uma opinião. Vocês têm acompanhado os assuntos na internet. E hoje o cristão na verdade, é a pessoa mais discriminada sobre a face da terra. E é o espírito do anticristo. E a gente não deve se assustar com essas coisas. É assim mesmo. É assim mesmo. E a gente precisa estar consciente de que, às vezes, a gente vai ter que expressar certas opiniões, e na verdade não é a nossa opinião.
é expressar o que a palavra de Deus diz. E a gente tem que estar consciente de que o espírito do anticristo vai se opor, né? Vai se opor. Então, eu preciso perceber que Deus está cuidando do jardim dele, e no fim das contas, todo o mal, toda injustiça não prospera. As pessoas que fazem a injustiça, momentaneamente, parece que estão conseguindo o que querem. Mas, de repente, o solo, o terreno que eles estão pisando é escorregadio. E, de repente, vem o fim. De repente, vem o fim. E o justo florescerá. Você e eu vamos florescer. E que Deus ajude as pessoas que estão contra a enxergarem que Jesus está aqui para salvar e não para condenar. Então, eu preciso me concentrar em ter raízes. Deus quer que eu faça isso. Ainda que eu passe por problemas, se eu tiver raízes, eu vou florescer novamente. Todos nós, alguns mais, alguns menos, passamos por situações bem complicadas, bem pesadas. Às vezes é simplesmente o curso da vida, né? A perda de alguém, uma situação financeira, um negócio que o mercado mudou, né? Eu estou pensando em abrir um negócio de locação de vídeo, fita cassete, né? Será que vai dar certo? Né? De repente o mercado muda e você perdeu, né? Blockbuster, acabou, né? Não tem mais. Então, Jeremias 17, versículo 8 diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, a árvore, ou você, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Quem de vocês já passou, nesses 2 anos, a sensação de que secou, complicou, o meu recurso foi comprometido, né? Nem todos, mas alguns passaram por essa situação. Mas aqui diz que ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, quando você tem um sistema de raízes fincados na palavra de Deus, no rio de Deus, não importa o que se levante contra você. E é importante você se avaliar e perceber o quão nervoso você está, o quão ansioso você está, o quão preocupado você está e consumido você está pelo seu sustento. Você precisa perceber de que as tuas raízes estão, se é que estão, junto às águas, junto à palavra de Deus, junto na igreja, junto no convívio com os irmãos. Se você estiver vivendo assim, você não será abalado, ainda que seja difícil. Você vai permanecer, está difícil, mas eu estou vendo a luz no fim do túnel, e eu vou continuar caminhando, ninguém vai me segurar. Sabe aquela confiança inabalável de que, sim, eu estou passando uma dificuldade, mas eu estou vendo a luz no fim do túnel. Quando a crise a gente estava numa situação muito difícil financeiramente, eu sempre falava assim: está difícil, mas Deus, eu estou vendo a luz no fim do túnel, e eu sei que o Senhor vai comigo até lá. Ponto final. Ponto final. Um dia eu estava de manhã, fui escovar os dentes, lavei o rosto, olhei para o espelho e eu escutei uma voz: você vai à falência. Eu levei um susto, porque eu não sabia de onde tinha vindo, e na hora eu entrei em batalha ali e falei: em nome de Jesus, eu repreendo essa voz, eu repreendo essa frase, isso não vai acontecer comigo, e suma daqui. Mas é porque a gente está com as raízes ali em Deus, ali na igreja, ali na palavra dEle, e a gente percebe que não foi a voz do pastor, a gente percebe que não foi ele que falou isso, que Ele tem algo melhor para mim. Deus está comigo, Deus está com você, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença de você para mim, de mim para você,
do teu vizinho, da esquerda, da direita, ninguém. Deus é a raiz, é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. Está difícil? Quem de vocês está passando um momento difícil aqui? Por favor, não tenha vergonha, levante a mão, pode levantar a mão, por gentileza. Olha, nós temos aí uns 15% da igreja aqui representada passando um momento difícil. Vamos orar já por isso. Pai querido, quero colocar diante de Ti cada mão que se levantou, que se manifestou, dizendo: Deus, está difícil. E Pai, nesse momento eu quero declarar a Tua voz sobre essa situação. Deus, eu quero declarar aquilo que o Espírito de Cristo diz: estou com você, você é mais que vencedor, e eu estou com você. Ainda que você esteja passando por isso, eu vou caminhar com você. Eu vou te levar até a vitória, porque você é mais que vencedor, e eu velo pela minha palavra, para que ela se prove verdadeira. E o Senhor diz para você: aproxima-se de mim, confie em mim, entrega o teu caminho para mim, e veja o que eu vou fazer. Pai, muito obrigado pela coragem desses irmãos que levantaram a mão. E Pai, eu declaro sobre eles, nós como igreja declaramos sobre eles uma vitória. E a situação que eles estavam antes da pandemia não vai se comparar com aquilo que o Senhor vai dar para eles. A prosperidade do Senhor, em nome de Jesus, abençoamos cada um dos irmãos com prosperidade, com vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando enraizado ou arraigados e alicerçados em amor. Foi o que o Rob trouxe para nós, né? Nessa conferência, The Father's Love. Como é importante você capturar esse espírito, essa textura, esse tom de voz que o Rob trouxe. A sensação, a percepção de um Deus próximo, de um Deus Emmanuel. Como é importante você estar enraizado, alicerçado no amor. Sabe, você e eu como filhos, principalmente você agora que levantou a mão, está nesse momento difícil, que vários de nós já passamos, e podemos provar que Deus é bom para você. Estamos aqui numa situação, muitos de nós muito bem, porque Deus é fiel, e Deus vai ser fiel com vocês que levantaram a mão. Deus é fiel, e Ele vai conduzir vocês. Claro que talvez Ele faça algumas mudanças, mas o importante é onde você vai chegar, e em quem você vai se tornar nesse processo. Eu e a Cris mudamos muito nessa trajetória, nessa jornada, porque é nessa jornada que Deus se encontra conosco, e Ele vai nos moldando, e as situações da vida, a pressão da vida vai fazendo com que a gente seja moldado na pessoa que Ele quer que a gente seja. Não despreze as dificuldades que você está passando, perceba que Deus está ali com você nessa forma, nessa pressão, nesse caldeirão. Deus está ali com você, e é importante você perceber que o amor de Deus é que te envolve, e às vezes Ele permite que certas coisas te alcancem, porque tem certas coisas que Ele quer tratar na nossa vida, com cada um de nós. Mas esteja enraizado no amor dEle, perceba que Ele te ama, consiga pensar sobre isso, consiga avaliar e perceber como a tua vida está, e perceba essa jornada, como eu falei no começo. Perceba o amor de Deus conduzindo você até aqui, trazendo você até hoje. Perceba como Ele te ama, e não existe força maior do que o amor. Nada é mais forte que o amor. Nada pode arrancar você das mãos de Deus, nada pode arrancar você dele, nada, a não ser que a gente volte para aquela passagem de Hebreus, que a gente
crie raiz de amargura. E a gente fique revoltado com a situação. E a gente acaba, no final da vida, se excluindo da graça de Deus. Crie raízes no amor dEle. Deixe o amor dEle alimentar você. Imagine as tuas raízes fincadas num rio de amor. Do que você vai estar se alimentando? Se você fincar tuas raízes em prognósticos e probabilidades e na mídia, você vai se alimentar de coisas horríveis. E você vai se tornar uma pessoa horrível. Mas se você se enfiar com as raízes no amor de Deus, você vai ter uma confiança inabalável de que você vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade que ele levantou, Jesus está com você, né? Jesus não está no barquinho ali com Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Desde criança a gente ouve essas coisas. Felizes as crianças que nós temos hoje, estão aprendendo essas musiquinhas. Elas nos acompanham até o fim da vida. Estando arraigados, enraizados e alicerçados em amor. E por último, Colossenses 2, versículo 7 diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Uma das coisas que mais me irrita ultimamente é uma pessoa que não tem a fé em Cristo e faz assim para mim: gratidão, 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 né? Está enraizado não sei no que, é gratidão, né? A gente tem que estar enraizado em Cristo, em Jesus, gratos nele, tendo uma expressão de gratidão a Deus, enraizado no amor dele, sabendo que toda a minha vida está sendo cuidada por ele, por um Deus amoroso, um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim. E ele não nos dá aquilo que a gente merece. Ele nos dá algo que ele quer nos dar, que é o amor dele. São coisas boas, planos bons. Se Deus fosse, entre aspas, desculpem, né, o espírito religioso talvez se manifeste em alguns de vocês, né, brincadeira, né, e em mim também, mas Deus não é justo, porque se ele fosse justo, a gente já estaria sendo condenado, né? Você entendeu a brincadeira das palavras, né? Claro que Deus é justo, né? Mas você entendeu a brincadeira, né? Não? Não entendeu? Então azar teu. Foi você, Ju, né, que falou, né? Não entendeu? Foi. Então, mas a brincadeira é essa. Não peça para Deus. Isso não é justo, Deus. Ainda bem que não é justo. Se fosse justo, você já estava no inferno, né? Então, entendeu? Então esteja enraizado no amor dele, ciente de que ele vai te dar coisas boas, porque o amor dele vai te alimentar com esperança. O amor dele vai te alimentar com um futuro melhor. O amor dele vai mostrar para você algo pela qual você pode ter esperança, você pode ter desejo de chegar lá. Então, para encerrar essa série, eu quero que você tenha essa convicção de que vale a pena lançar raízes nesse rio, no amor de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, quero te agradecer pela possibilidade de cada um de nós que temos tido contato com a sua palavra, temos tido contato com a tua igreja, temos tido contato com o teu Espírito. Cada um de nós tem a possibilidade de desenvolver um sistema de raízes que buscam o teu rio. E é um rio de amor, é um rio de esperança, é um rio de vitória. Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui possa, cada um, Senhor, possa se permitir desenvolver tempo na tua presença e permitir que as raízes deles
possam alcançar esse rio. Porque em alcançando esse amor que o Senhor tem, alcançando essa percepção do teu amor por cada um de nós, certamente a nossa vida vai melhorar. Certamente nós vamos olhar a vida de um jeito diferente, por melhor ou pior que ela esteja. Nós vamos perceber que o Senhor está conosco e nós estamos em Ti. Nós estamos debaixo do Senhor, debaixo da sua proteção. Nós estamos debaixo da sombra do Deus onipotente, debaixo do seu olhar, debaixo do seu poder, debaixo do seu plano, debaixo da sua profecia, debaixo de Ti, debaixo de Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos, e obrigado pela confiança que nós podemos depositar nas Tuas promessas, de que o Senhor é fiel e de que o Senhor jamais nos abandonará. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção?